Paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Reis 19, 20 e 21. Eu quero no comecinho desse capítulo pedir que essa palavra que venha assim do altar do Senhor para que edifique as nossas vidas e que nós possamos juntos aprender um pouquinho hoje sobre a palavra do Senhor. No comecinho desse capítulo é falado sobre Elias, que ele vai sair então da onde ele está e ele vai se esconder no deserto. Por que ele vai fazer isso? O que aconteceu? Quando ele venceu ali, através do Senhor, é claro, quando ele vence os profetas de Baal e que aquele altar que havia sido construído a Baal é destruído, então Elias, ele tinha até zombado, ele estava ali fortalecido, ele estava cheio de vigor, falando ali com aqueles profetas, ele ordena que todos sejam mortos, nenhum seja poupado. Então, após isso, o próprio Acabe, porque já tinha dito aqui que Acabe ele fala para aqueles que estavam ali vendo qual seria o Deus verdadeiro, que aquele que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. E então Acabe fala isso para sua esposa Jezabel, que ela sim que era uma serva de Baal, ela já vinha como adoradora de Baal antes desse acontecido. E então quando isso acontece, Jezabel fica furiosa e ela fala então assim, que não me aconteça menos do que aconteceu a eles, se amanhã, nesse mesmo horário, eu não tenha feito com Elias o mesmo que ele fez com os profetas de Baal. Ou seja, ela diz aqui que ela vai matar Elias. E Elias, então, quando fica sabendo disso, ele foge para o deserto, com medo pela sua vida, ali preocupado. Veja, ele tinha motivos de fato para ficar preocupado. Jezabel era a mulher do rei Acabe, era então a rainha daquele povo, era a rainha de Israel naquele momento. E então ela tinha ali a autonomia, ela tinha autoridade para que ela pudesse realmente mandar matar e matar Elias, e por isso ele foge. E quando ele foge, a Bíblia fala que o desânimo toma conta dele, que ele deita embaixo de uma árvore de zimbro, então uma árvore, né, ele vai lá e deita embaixo dela ali assim, entristecido, e ele fala para o Senhor, pode tirar a minha vida, porque eu não sou mais forte do que os meus pais, eu não sou mais especial do que eles, então para viver dessa forma eu prefiro morrer. Ele pede a própria morte, ele não se vê ali com o mesmo ânimo que ele estava no dia anterior, para que ele possa combater aquela mulher, mesmo ele tendo visto tudo aquilo que Deus fez, mesmo ele tendo tido ousadia para falar diretamente com o rei, que nem haveria chuva sobre a terra, e a palavra se cumprir, ele vê que a palavra se cumpriu. Naquele momento que ele vê que aquela mulher diz que vai matá-lo, ele está nesse sentimento de entristecimento e ele se coloca ali embaixo daquela árvore para realmente assim se acabar de tristeza. E aqui eu quero fazer uma parte para vocês. Como é que pode, né? O homem está tão cheio de Deus num dia e no outro dia tão abatido. Somos homens, somos seres humanos. Nós precisamos entender que somos falhos e tudo que nós vivemos com vigor e com ânimo e com coragem é porque o Senhor nos reveste disso. Mas a nossa natureza, ela tende ao pecado, ela tende à tristeza, ela tende à depressão. Então nós precisamos lutar contra isso todos os dias. Todos nós temos os nossos momentos e os nossos pontos de fraqueza que nos abatem. Elias aqui não foi diferente. Quando ele soube que aquela mulher estava querendo tirar a vida dele, ele fica ali desanimado. E quando ele deita ali embaixo daquela árvore, o anjo do Senhor toca nele e o acorda. E coloca do lado dele e fala com ele que ali tem um pão, é um pão assado, e uma água, né, um cântaro de água para que ele beba. Veja, irmãos, ele está sendo servido diretamente pelo anjo do Senhor. E ele come e ele bebe, e em vez dele se animar, ele se prostra de novo. Eu quero fazer aqui a primeira parte nesse vídeo e eu vou falar para vocês. Sabe aquele culto que você vai naquele seu momento de tristeza, naquele seu momento de desânimo e você sai fortalecido? É este pão e é esta água. É aquele culto que você sai e você fala, uau, mas
poucas horas depois ou no dia seguinte você está tão abatido quanto você estava. Elias, depois de comer isso, ele se prostra de novo e ele deita de novo. E o anjo a segunda vez toca nele e fala: Elias, tem aqui o pão e tem aqui a água. Novamente o Senhor traz ânimo para ele, novamente o Senhor traz ânimo para você e para mim. E ele nos reveste ali com força. E aí agora o anjo fala para Elias: come e bebe, porque é longa a tua caminhada. Então, esta palavra de que é longa a caminhada é também para mim e para você. A nossa caminhada com o Senhor, ela é muito longa, ela ainda tem muitas coisas para nós vivermos. Então, nós não podemos dar ouvidos a uma voz que fala que vai nos destruir. Ela não pode, ela não tem autoridade, ela não tem autonomia, ainda que você entenda que essa pessoa que está te afrontando é uma pessoa forte, que ela tem uma capacitação na mão dela, ela está abaixo da capacitação de Deus. Quem te guarda é o Senhor. Então aqui Elias anda 40 dias com a força daquela comida, é isso que a Bíblia diz. Então o anjo foi 2 vezes, serviu ele, animou ele uma vez, ele come, animou ele a segunda vez e faz ele andar 40 dias. Então aí agora eu também faço a comparação como se fosse aquela campanha, aquela oração, aquele momento no monte, aquele momento com alguém que se levanta para falar para você: vai que você vai conseguir, e você realmente se reveste de uma força especial para que você possa dar sequência, e você anda por um tempo, mas é como se fosse um carro com o tanque cheio e daqui a pouquinho ele vai se esvaziando. E Elias então se coloca dentro de uma caverna. Esse homem que tinha vivido tantas coisas especiais, agora ele está dentro de uma caverna. E aí então, agora a palavra do Senhor não é mais nem um anjo, agora é a palavra do Senhor que vai até ele, como se fosse assim, olha, o próprio Deus falando: e aí, Elias, o que você está fazendo aí? A Bíblia diz que a palavra do Senhor fala com ele e diz: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Porque, veja, o Senhor já tinha mostrado que era com ele, o Senhor já tinha mostrado que tinha um projeto com ele, mas Elias está dentro da caverna. E agora, então, a Bíblia diz que o Senhor se apresenta a Elias, primeiro como um vento impetuoso, mas é interessante que a Bíblia diz assim, que o Senhor se apresenta a Elias, mas o Senhor não estava no vento impetuoso. Então, assim, o Senhor, ele se apresenta a você e a mim no momento de oração, mas nós precisamos buscar a sua face, buscar conhecê-lo, buscarmos ter intimidade, buscar estar ali pertinho com ele, para estar neste encontro face a face com ele, quando ele vai ter um pouquinho mais na frente. Então, passa ali, Senhor, se apresenta para Elias através desse vento impetuoso. Agora se apresenta a Elias através de um terremoto. Agora se apresenta a Elias através de fogo. E só agora o Senhor se apresenta a Elias através de uma voz mansa e delicada. É assim que a Bíblia fala, é assim que está na tradução na minha Bíblia. E aí eu vou falar para vocês. O Senhor tem se apresentado para vocês através de um louvor. O Senhor tem se apresentado para vocês através de um momento de oração. O Senhor tem se apresentado a vocês e a mim também através de um abraço. O Senhor tem se apresentado a vocês quando alguém, sem que você perceba, sem que você imagine, do nada a pessoa vai e te manda um vídeo, um áudio, uma palavra e fala: eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, eu estou cuidando de você espiritualmente. O Senhor está se apresentando para a gente nesses momentos. Mas um momento onde você vai ouvir a voz mansa e delicada do Senhor é a hora que você se coloca de pé. A hora que Elias sai da caverna é este momento, a hora da voz mansa e delicada. E agora Elias então está diante da caverna, e aí agora é a hora que ele está realmente diante do Senhor, e agora ele começa a falar com o Senhor, e aí ele fala daquilo que o coração dele está cheio, e ele fala: ah, Senhor, eu fui muito zeloso com a sua palavra, eu fui muito cuidadoso com as suas obras, eu olhei para Israel que estava tendo imagens. Ele começa a dizer eu, e aí então ele fala novamente:
eu fui zeloso com a sua palavra, eu vi Israel tendo esculturas, eu vi o povo de Israel se corrompendo, e o Senhor não dá nem ibope para aquilo que Elias fala. Irmãos, há momentos que nós chegamos diante do Senhor, como se nós fôssemos os coitadinhos mesmo, e falamos, ah, Senhor, eu fiz isso, ah, Senhor, eu fiz aquilo, e é igual acontecerá naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, e alguns falarão, ah, Senhor, eu fiz prodígios, maravilhas, eu, através do seu nome, eu libertei, eu fiz libertação de pessoas, eu fui usado com cura, e o Senhor vai dizer que se aparte de mim, que não vos conheço. Da mesma forma, Elias aqui está dizendo, eu fiz, eu fui zeloso, e Deus só fala para ele, Elias, se levanta e vai lá ungir a Azael como rei da Síria, vai ungir a Jeú como rei sobre Israel, e vai ungir Eliseu como profeta. O Senhor nem liga para o que ele está dizendo e já dá para ele uma determinação da obra que ele tem que fazer. Irmãos, a pressa da parte de Deus de muitas coisas que a gente precisa fazer. Não há mais tempo, não havia tempo aqui para Elias ficar se lamentando, dizendo, ah, eu fiz, eu sou. Não, o Senhor já falou para ele, ó, uma outra obra a ser feita, vambora, tem mais coisas para fazer. E aí então o Senhor ainda diz para ele, há 7.000 que não se dobraram a Baal e nem beijaram a sua boca. Olha lá, então assim, Elias está dizendo, ó, Senhor, olha como eu fui zeloso, olha como eu fiz isso, olha como eu fiz aquilo, e o Senhor está dizendo para ele, tem mais 7.000 que são como você. Então assim, vai, meu filho, tem muita coisa ainda para fazer, tem muita obra para ser cumprida, tem muito para ser feito, e você aí está achando que isso é muito importante em relação a isso. Havia uma obra com Elias, mas não era uma obra porque Elias era aquele que fazia. Havia uma obra porque sim, Elias era disposto, mas muito mais disposto era Deus em usar Elias. Como naquele momento o Senhor falou para ele, vai lá e faz. Isso. E agora sim, Elias vai ungir Azael como rei da Síria, mas lá na Síria existia um outro rei que era Abinadab, e esse estava falando que iria matar, então ali iria atacar a Israel, que agora o rei de Israel era Acabe. E aí ele manda dizer para Acabe, olha, eu vou amanhã até você e as suas mulheres e os seus servos e os seus filhos eu vou pegar para mim, o teu ouro e tua prata eu vou pegar para mim. E Acabe nem retruca, fala, tudo bem, você pode pegar. Aí Abinadab, ele fala agora assim, olha, agora eu vou pegar também, os meus servos vão até você agora e vão pegar agora tudo que eles entenderem que é bom para eles vão pegar. E aí agora então Acabe fala, não, aí agora já é demais, você já está querendo muito. Só que então Acabe estava como rei de Israel, e agora então o profeta vai até Acabe e fala para ele, o Senhor vai dar esses povos na sua mão. E quando o rei da Síria estava bebendo numa taberna, estava com outros reis que estavam ali sendo aliados dele, o Senhor prepara então através de Acabe com que ele mate ali a todos aqueles, só foge realmente o rei da Síria, e com quem ele não tem como fazer nada, mas ali o Senhor fala para Acabe que você vai vencer, mas você vai vencer em meu nome, em nome do Senhor. E ali Acabe faz e vence dessa forma. Só que o pessoal da Síria fala, não, eles só venceram a gente porque o Deus de Israel é o Deus dos montes, e não é o Deus dos vales, por isso que a gente perdeu a guerra, porque eles saem fugidos. Mas agora venham novamente daqui a um ano e nós vamos ganhar de vocês. Só que o Senhor já tinha dito através do profeta Acabe que isso aconteceria dentro de um ano, mas que o Senhor também daria eles nas suas mãos. E é muito bom, é muito legal ouvir aqui, ler nessa palavra, que o Senhor diz que o rei de Israel tinha um exército pequenininho e o rei da Síria tinha uma grande multidão. Mas o Senhor também faz com que ele vença ali essa batalha e ele consegue, então, em nome do Senhor, vencer aqueles que estão se levantando contra ele. Porque a diferença é essa, em nome do Senhor. Em nome do Senhor a gente vence, em nome do Senhor há realmente a estratégia de vitória, ainda que pareça impossível. Um exército pequenininho contra um grande exército, uma grande multidão. Mas a força não está na quantidade de pessoas que estariam com ele. A força está
aquele que nós representamos, que é o Senhor. E com o Senhor na nossa vida não há meios de nós perdermos, nunca. Muitas vezes nós não entendemos os processos, como Elias não estava entendendo lá nesse início desse capítulo, não entendia, mas mesmo assim o Senhor continuava sendo com ele. Na sequência desse capítulo também, agora já está na casa dele, né, Acabe, e ele então vê sobre Nabote, que é um vizinho da sua casa, que ele tem uma vinha, e ele fala assim, agora eu quero pedir essa vinha para mim, estou disposto, o rei Acabe fala, estou disposto a pagar por ela, ou até trocá-la. Então eu dou outra vinha para Nabote no lugar dessa, mas se ele não quiser me dar, eu compro ela. E aí Nabote fala, olha, eu não posso te dar essa vinha, porque essa vinha, ela veio de herança dos meus pais, então eu não vou te dar aquilo que eu ganhei de herança. E ali Acabe fica chateado, mas veja, ele não poderia receber um não, ele não sabia receber um não, e ele vai lá pro quarto dele, se deita, fica lá de bico, fica lá tristinho, não come, e a mulher dele, que é Jezabel, que é aquela que serve a Baal, ela vira e fala para ele, o que aconteceu que você tá triste? E ele fala, ó, eu queria a vinha de Nabote, mas ele não me dá. Ela fala, pode deixar comigo, ela é má, ela tem outros valores, e ela então manda que se seja pregado um jejum, sempre com engano, né, que seja pregado um jejum e que seja colocado Nabote num lugar alto, para que as pessoas pudessem ver Nabote. E então ela fala, levanta ali alguns profetas de Baal, Balaíns mesmo, para que ela possa dizer que aquele homem havia pecado contra o Deus de Israel, que havia pecado contra o rei, e que então ele deveria ser morto. E aquelas pessoas fazem isso, porque são ali servos dela também, levam Nabote para fora de Israel e matam ele ali a pedrada, simplesmente porque ele não quis dar aquilo que era de herança dos pais dele para o rei Acabe, sendo que Acabe, como rei, ele tinha tantas outras vinhas, tanto que ele estava até disposto a dar outra no lugar para Nabote, mas Nabote só não queria dar aquela vinha porque era para ele especial, uma vez que tinha recebido de seus pais. E aqui eu quero fazer outra parte para você. Tem pessoas que têm um mundo, mas a pessoa ela quer ter aquilo que é seu, porque para ela o que importa é tomar de você aquilo que ela tem, só que o Senhor é justiça. E aí então Elias novamente vai a Acabe e fala para ele, olha, por conta do que fizeste, que você tomaste de Nabote aquilo que era herança dos pais dele, o Senhor vai matar a você, e aonde o sangue de Nabote foi derramado, o seu também será, e os cães é que vão lamber ali o seu sangue. Então, o que eu falo aqui em relação a isso? O nosso Deus, ele é justiça. Nós às vezes achamos que ninguém está vendo o que está acontecendo conosco, ninguém está vendo o que o nosso coração está sentindo, mas ainda que aquela pessoa que trabalha do seu lado não veja, ainda que o seu filho não veja, ainda que o seu pai não veja, ainda que seu marido não veja, fique em paz, porque aquilo que você planta no reino espiritual, o Senhor vê. Ele cuida de você e é Ele quem te supre, e da onde você menos espera. Nabote nem sabia que nesse momento sobre Elias, mas o Senhor levantou Elias para falar com Acabe que ele seria justificado em Deus. Então assim, nós precisamos entender que há alguém que guarda e zela pelas nossas vidas. E nada que nós podemos fazer, como estava aqui Elias dizendo, eu fiz. Não fazemos nada se não for pela boa mão do Senhor, porque servir Ele é um grande privilégio. E nós não podemos esquecer isso, que o Senhor é Ele que nos dá a graça de servir a Ele, não algo diferente. E não nós somos simplesmente especiais porque fazemos alguma coisa. Não fazemos nada, irmãos. Não somos nada, não temos nada de especial, a não ser a dependência 100% daquele que nos envia. E quando nós sabemos para o que o Senhor nos envia, e nós ouvimos a voz dele e obedecemos, a certeza que nós temos é que nós teremos vitória. Amém? Amanhã ainda tem mais um capítulo de Primeira Reis, que é o capítulo 22. Aí entramos finalmente em Segunda Reis. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que essa palavra possa frutificar no coração de cada um. Boa noite.